Aloha, tô de volta e o nosso resumão de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino, é sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino. Para isso, eu espelhei a minha imagem aqui para vocês e aí eu acho que vai ficar bem legal, bem mais didático para você entender como que isso funciona. O que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje? A identificar as partes. Então, nomear e identificar as partes. E como não é fisiologia, é anatomia, eu vou pincelar qual é a função, mas vai ser mais resumido. O que é mais importante para a anatomia desse sistema é a gente conseguir entender que parte é o que, né, aqui. E para que tudo faça sentido, para que tenha uma lógica, a gente vai entender também os caminhos de tudo que acontece aqui nesse sistema. O sistema reprodutor masculino é responsável por duas coisas muito importantes. É ali que vai ser fabricado a célula reprodutora masculina, que são os gametas, e é através desse sistema também que essa célula reprodutora masculina vai chegar até o sistema reprodutor feminino. Então aqui nesse sistema, nesse lugarzinho, vê se você lembra, nesse lugarzinho é onde essa célula vai ser produzida, multiplicada e tarará. E nessa região é a responsável por levar esses espermatozoides que foram produzidos aqui até o sistema reprodutor feminino, para que assim possamos gerar a vida, possamos povoar a terra. De onde vêm os bebês? Hoje, aqui nessa aula. Vamos começar de fora para dentro, que eu acho mais fácil assim. Então, essa primeira região aqui, essa região de baixo, a base, é a glande. E esse é o pênis, essa região externa do sistema reprodutor. Envolto a glande pode ser que tenha o prepúcio. Sabe os meninos que são circuncisados? É retirado esse prepúcio, essa capinha de pele, ela cobre a glande. Então, muitas vezes, quando os meninos ainda têm essa capa, ainda tem esse prepúcio, tem que dar uma puxadinha para fazer xixi, porque senão vai xixi tipo para todo lado, sabe? Tem que dar uma puxadinha para que a glande apareça, para que o canal apareça. A circuncisão é feita muitas vezes por higiene, tem religião e também por prevenção ao câncer nos homens, por facilitar a higienização, os cuidados e tudo mais. Então, aqui, depois da glande, já vem o corpo do pênis. E tá vendo aqui bem no meio, esse bem fininho, parecendo um canudinho, é a uretra. Isso mesmo, a uretra. O mesmo canal por onde sai o xixi, por onde sai a urina, também vão sair os espermatozoides. É por isso que tem uma glândula que é muito, 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 muito importante para esse sistema acontecer, porque ela tanto lubrifica esse canal, né, e joga líquido nesse canal para que os espermatozoides possam nadar, quanto limpa o canal e protege os espermatozoides da urina, porque a urina é ácida e ela pode matar os espermatozoides. De novo, glande, uretra. Aqui temos o corpo esponjoso da uretra e aqui temos o corpo cavernoso da uretra, que é por onde passa vasos sanguíneos. Bem aqui eu tenho as glândulas burburetrais. Como que eu fiz pra decorar? Eu acho que parece uma borboletinha, burburetrais, tá? Então, glândulas burburetrais. E elas que são as responsáveis por isso que eu acabei de falar pra vocês. Elas vão tanto lubrificar o canal, quanto proteger os espermatozoides da urina. Depois aqui das glândulas burburetrais, tá vendo que a uretra continua até esse coração, que é a próstata. É uma só, tá? A uretra passa por dentro da próstata, não são duas. Então é um coração, que é a próstata, e a uretra vai passar aqui dentro. E nesse lugar aqui
é que acontece o maior índice de câncer nos homens. Existe até uma campanha que acontece, que é o Novembro Azul, que é contra o câncer de próstata, que é para alertar os homens de como prevenir, de como cuidar, de como resolver caso aconteça. Eu vou ter uma divisão em dois. Aqui é a bexiga, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que tá. E aqui eu vou ter, ó, esse caninho para um lado e para o outro, que são os tubos deferentes. Os tubos deferentes vão até os testículos. E bem aqui, nessa parte que é um pouco mais gordinha dos túbulos deferentes, eu tenho as ampolas do tubo deferente. E aqui eu tenho mais duas glândulas, que são as glândulas seminais. Elas vão produzir um líquido que é fonte de energia para esses espermatozoides, que vão precisar percorrer todo esse caminho e todo um caminho longo dentro do sistema reprodutor feminino até chegar na fecundação. Passamos pelos canais deferentes e chegamos no epidídimo. O epidídimo é essa espiral aqui, ó, é aonde depois que os espermatozoides já foram produzidos, eles vão ser armazenados e maturados nessa região até que eles estejam prontos para fazer todo o percurso. Aqui, nos testículos, é onde acontece de verdade essa produção dos espermatozoides, que é a famosa espermatogênese. Ao redor existe um saquinho que protege e também cuida da temperatura dos testículos, que é o escroto. Para que aconteça essa produção de espermatozoides, para que aconteça a espermatogênese, é importante que os testículos estejam em uma temperatura ideal. E essa temperatura ideal não é muito quente. E o corpo humano é muito quente. Então, quando tá muito calor, o que esse saco, o que o escroto faz? Ele se dilata para que o testículo que tá lá dentro fique mais distante da superfície do corpo. Quando tá frio, esse mesmo saco, o escroto, ele se recolhe, se aproximando mais dos testículos, trazendo ali um pouco mais de calor para que essa temperatura ideal seja preservada. Então a gente começou de trás para frente, porque a gente começou de fora para dentro. Mas vamos começar esse processo então de dentro para fora, porque tudo começa aqui, vem para cá, passa por aqui e desce até sair pela uretra. Primeiro de tudo, o que acontece de mais importante é a espermatogênese. Então acontece o seguinte: primeiro, existe uma célula. Eu até coloquei o meu resumo aqui para vocês para ficar fácil de entender. Então, no processo de espermatogênese, a gente vai dividir ele em três fases. Primeiro, espermatocitogênese. Depois vai acontecer uma divisão por meiose, até que a gente consiga chegar na espermiogênese de fato. O que vai acontecer? Nos tubos seminíferos, onde ficam os tubos seminíferos? Você tá vendo aqui os testículos? 90% dos testículos é composto por tubos seminíferos. E nos tubos seminíferos é que vai acontecer essa espermatogênese. As células germinativas, elas contêm 46 cromossomos. E primeiro de tudo, ela vai se dividir por mitose, ou seja, ela vai se dividir em duas iguais. Depois, na próxima etapa, ela vai se dividir por meiose. Então, uma vira duas, se dividindo ao meio, e aí cada uma vai ter 23 cromossomos, que se divide novamente, que passa por um processo onde
essa célula germinativa vira, no fim das contas, o espermatozoide. Isso que aconteceu da célula germinativa, que é chamada de espermatogênia, até o espermatozoide, é que é a espermatogênese. Resumaço, né? Depois que ele virou espermatozoide, ele vem pro epidídimo. Lembra que eu falei que o epidídimo, que é essa camadinha que fica ali por fora dos testículos, esse epidídimo, ele é o lugar que vai armazenar e maturar esses espermatozoides, prepará-los. Eles ainda são fraquinhos, então eles vão ficando fortes ali para que eles possam fazer todo esse movimento. Aqui nos tubos deferentes, eles vão subindo até chegar nessa parte maior, a ampola dos tubos deferentes, e bem aqui, um pouquinho antes da próstata, a gente já começa a uretra. Então a uretra já vai começar lá em cima. Aqui na uretra ela tem dois caninhos, tanto da onde vem os espermatozoides, né, da onde desemboca os espermatozoides, quanto da onde desemboca a urina. Por isso que a bexiga também tá ligada aqui, ó, tá vendo? A uretra. E aí a glândula seminal, para você não errar, que vem de sêmen, né? A glândula seminal vai produzir bem aqui para os espermatozoides que acabaram de chegar aqui, ó, energia. Vai dar energia para esses espermatozoides. Então vai sair um líquido, né? Então já tem líquido pro espermatozoide nadar, um pouquinho de líquido, além da energia que ele precisa para poder nadar até o destino dele. Bem aqui na próstata, a uretra passa aqui dentro, descendo glândulas bulboretrais. Nas glândulas bulboretrais eu vou ter um líquido que vai servir tanto de lubrificante quanto de meio pro espermatozoide nadar, quanto de proteção do espermatozoide contra a urina. A urina é ácida, o espermatozoide não sobrevive àquela acidez. Então esse líquido vai limpar, vai lubrificar e vai deixar equilibrado esse meio para que o espermatozoide possa passar ali de maneira segura. Uretra até o final, e ao redor da uretra a gente tem algumas camadas. Nós temos o corpo esponjoso, que é uma camada só, é uma coisa só, o corpo esponjoso, e nós temos o corpo cavernoso, que são dois, de um lado e do outro, por onde passam todas aquelas veias responsáveis, por exemplo, pelo momento da ereção. Então, o sêmen, ele é composto de espermatozoide mais aquele líquido das glândulas que vão participando de todo esse processo. E mais uma coisa importante. A ereção é um reflexo parasimpático e a ejaculação é um reflexo simpático. Aqui na próstata, o que nós vamos encontrar é um fluido de proteção e de nutrição para os espermatozoides. Parte dos testículos é ocupada pelos tubos seminíferos, que foi o que eu acabei de falar para vocês sobre a produção dos espermatozoides. E a outra parte, que é a menor parte que compõe os testículos, é composta por uma função endócrina, que é a da produção da testosterona, que é o hormônio masculino. A finalizar, a passagem rápida para ver se vocês entenderam. Testículos, escroto, epidídimo, ductos deferentes, ampola do ducto deferente, glândulas seminal, próstata, uretra, glândulas bulboretrais, corpo esponjoso, corpo cavernoso, glande e por fora prepúcio. Acho assim que para a parte da anatomia a gente conseguiu
chegar num resumão bem bacana. Essas são as partes mais importantes e é claro que é legal você estudar a fundo, mas o que eu trouxe para você aqui foi um resumão de como estudar e talvez um norte de por onde começar a estudar o sistema reprodutor masculino. A gente se vê na próxima semana com o sistema reprodutor feminino e aí a gente vai entender como acontece aí de fato a mágica de onde saem os bebês. Um beijo, até a próxima!